A palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12: Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. O livro de 1 Samuel vai nos contar, até o capítulo 8, a respeito de uma batalha. Os filisteus invadem ali a nação de Israel para uma peleja, para uma luta, e o povo de Israel perde aquela batalha. E depois, novamente, o povo dos filisteus vai até o povo de Israel para pelejar. O povo de Israel, sabendo que os filisteus estavam indo novamente para uma peleja, eles pedem para buscar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para deixar ali no campo onde haveria batalha. E eles falaram assim: se a arca estiver aqui, nós vamos vencer. Só que eles usaram da presença de Deus. Eles queriam a bênção, mas não queriam o abençoador. Eles queriam usar a Arca da Aliança como um instrumento de sorte. Se a presença de Deus estiver aqui, eu venço. Mas não se rendiam a Deus, não se humilhavam diante da presença de Deus, adoravam outros deuses e se desviaram do caminho de Deus. Então só queriam usar da presença de Deus. E todos nós sabemos que com Deus não temos barganha. Ou a gente serve a Deus verdadeiramente pelo que Ele é, e recebemos em troca disso todas as bênçãos para aqueles que servem e obedecem a Deus, ou a gente não serve. Deus sem nós continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada. E a palavra nos diz que o povo deixou a arca ali no acampamento, crendo assim que a vitória seria deles. Porém, Deus não deu a vitória para o povo de Israel. Os filisteus vencem o povo de Israel, leva a Arca da Aliança para território filisteus e fica ali por meses e meses. Mas Deus derrama juízo sobre aquele povo que também era incrédulo e que só havia levado a arca como um sinônimo de uma vitória, de um troféu, de uma batalha. E a gente sabe que a presença de Deus ali naquela arca era santa e não era qualquer pessoa que podia tocar. Então qualquer um que tocava ali, Deus derramava juízo, as pessoas eram mortas. Os filisteus armaram um jeito de devolver a arca para o povo de Israel. E a presença de Deus, a Arca da Aliança, volta para Israel. Mas a palavra vai nos dizer que o povo temeu de ter ali contato novamente com aquela arca. E a arca ficou por um bom tempo guardada. E o povo de Israel começou a sentir falta da presença de Deus, porque se passaram um tempo, aproximadamente uns 20 anos, e aí o povo começou a sentir falta, gente, porque naquele tempo a presença de Deus era manifestada através da arca. O sacerdote oferecia o seu sacrifício anualmente e a presença de Deus descia ali naquela tampa que representava o propiciatório, e ali naqueles dois tinha os anjos, os querubins ali, e a presença de Deus descia ali sobre aquela tampa da arca e recebia a oferta em prol do pecado do povo. Então, ali naquele período, Deus ficou sem contato com aquele povo, por causa da incredulidade, da desobediência, da dureza do coração. A arca ficou guardada por muito tempo, mas eles começaram a sentir falta da presença de Deus. Então, eles procuram o profeta Samuel. Samuel faz uma oração a Deus para aquelas pessoas, e ele fala para eles: vocês realmente se arrependeram de todo o coração? Se vocês realmente se arrependerem, como ele diz aqui, que eu vou ler com vocês, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tire dentre vós os deuses estranhos e preparai o coração ao Senhor. Servir a Ele, só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então o filho de Israel tiraram dentre si Balaíns, Astarotes e serviram ao Senhor. Então o povo realmente se arrependeu. E a palavra vai nos dizer que os filisteus vêm para pelejar contra o povo de Israel e Deus dá a vitória. Louvado seja Deus. No mesmo lugar onde eles foram derrotados, quando eles não tinham Deus como seu único suficiente Salvador, é o mesmo lugar que, a partir do momento que eles aceitam Deus na vida deles e se desfaz de todos os outros deuses ídolos e se volta verdadeiramente para Deus,
ele se torna um vitorioso. Glória a Deus. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, eu não vou mudar o cenário, eu vou mudar você, para você ver a mudança no cenário. Louvado seja Deus. Deus permitiu o povo sofrer por muitos anos, mas devido à dureza do coração. Até quando o seu coração vai se endurecer para a obra salvadora de Deus na sua vida? Não é tempo de esperar mais. Deus te chama hoje para uma mudança de vida. Deus te chama hoje para uma transformação de vida. Assim como Deus fez com o povo de Israel, Ele fará na sua vida. Ele vai te dar a vitória a partir do momento que você se posicionar e entregar a sua vida verdadeiramente para Ele. Não é uma barganha, mas sabemos que todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor, as bênçãos do Senhor o alcança. Não temas, o Senhor é contigo. E Ele te diz, meu filho, minha filha, se volte verdadeiramente para mim, para que você venha começar a ver as mudanças acontecer. E a palavra nos diz que Samuel pega uma pedra, Mispa e Sem. Sem era uma referência geográfica, assim, um ponto ali de referência. Ele coloca a pedra ali no meio deles, para que o povo pudesse lembrar toda vez, até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus te diz hoje, até aqui eu tenho te ajudado, até aqui eu tenho te sustentado. Não temas, filho meu, a partir de hoje, volte-se para mim, para você começar a ver as coisas mudarem na sua vida. Mude a sua visão em relação a Deus. Pare de achar que você tem que procurar a Deus só quando você precisa de alguma coisa. E procure a Deus pelo que Ele é, e você vai ver as bênçãos dele te alcançar. A gente às vezes usa Deus como uma lamparina de sorte. Eu vou falar, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz... Mas nós não queremos se render diante da presença de Deus. Nós não queremos viver verdadeiramente para Deus. E isso não é certo. Deus não tem se agradado com esse tipo de prática. A gente tem que servir a Deus pelo que Ele é, mas sabendo que as bênçãos deles vão nos alcançar. E que toda vez que a gente clamar o nome do Senhor, como Samuel clamou aqui pelo povo, Ele vai nos ouvir. Às vezes Ele não vai responder a gente da forma que a gente quer, mas Ele vai responder de uma forma muito melhor, porque os planos de Deus são mais altos que os nossos. Às vezes Deus não nos dá o que a gente quer, porque Ele tem algo melhor para a nossa vida. Deus não deu a vitória a primeiro instante para o povo de Israel, porque se Deus desse, aquele povo não arrependeria. Então eles passaram pelo processo difícil até reconhecer que eles eram dependentes de Deus. A partir desse momento, Deus entrou com provisão na vida deles. Então tem vezes que Deus ainda não está te entregando aquilo que você está pedindo, porque você ainda não está na posição, você ainda não está verdadeiramente alinhado com os planos, o propósito de Deus na sua vida. E uma bênção, gente, que chega na hora errada, ela se torna maldição. Ou às vezes aquilo que você acha que é uma bênção é uma maldição. Então que você venha se posicionar verdadeiramente como filho de Deus, porque é isso que somos. E servir a Deus verdadeiramente e confiar que tudo de bom que Deus tem para nos oferecer vai nos alcançar. E todo aquele que se levantar contra a nossa vida vai levantar para cair. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração. Um beijo.